Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Veja bem, por que os apóstolos foram considerados santos por Deus, uma vez que estes também eram pecadores? A resposta é simples, porque os apóstolos, ao contrário dos outros, alcançaram a ressurreição dentre os mortos. E após a ressurreição, a pessoa ressurge santa, perfeita, sem pecado. E isto está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 52, onde o próprio apóstolo Paulo afirmou: assim, também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção e se ressuscita em incorrupção. Ou seja, semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Este corpo espiritual é perfeito, meu querido amigo. Paulo ele conclui: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Foi exatamente por isso que os apóstolos foram considerados santos por Deus, porque após a ressurreição, eles ressurgiram dentre os mortos com um corpo espiritual incorruptível. Neste caso, meu querido amigo, podemos entender que nem todos os mortos ressurgem na ressurreição. Porque, a menos que você venha a nascer do Espírito, você não poderá ressuscitar dentre os mortos. Porque não estamos falando dos mortos que foram enterrados lá no cemitério. Veja o que consta. No livro de Colossenses, capítulo 3, Paulo afirma: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Os apóstolos se encontravam em pecado, mas Deus concedeu vida para eles, e eles ressurgiram dentre os mortos. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Veja bem, o homem que ainda não nasceu do Espírito se encontra morto espiritualmente, então ele não possui vida em si mesmo. Por isso é considerado por Deus como morto. Neste caso, a ressurreição dos mortos nada tem a ver com pessoas ressuscitando no cemitério, e sim com as pessoas nascendo do Espírito. Quando a pessoa nasce do Espírito, ela passa a possuir vida em si mesma. Neste caso, ela ressurge dentre os outros mortos, ou seja, entre os outros pecadores. Todas as pessoas que são pecadoras se encontram mortas espiritualmente. Quando uma pessoa nasce do Espírito, ela acaba ressurgindo dentre os outros mortos, que são as pessoas que não possuem o Espírito de Cristo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque exatamente o apóstolo Paulo disse: e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Se estivéssemos falando da ressurreição dos mortos lá no cemitério, então todos aqueles mortos haveriam de ressuscitar perfeitos e santos. Então não haveria de qualquer forma julgamento. Mas veja bem, meu querido amigo, existe sim julgamento. Aquele que não vier a nascer do Espírito irá retornar ao pó da terra. A sua existência terá um fim. Sim, por quê? Porque esta pessoa não despertou do sono da morte. Porque todo aquele, repito, que ainda não nasceu do Espírito se encontra morto em seus pecados, morto espiritualmente. Quando uma pessoa nasce do Espírito, ela ressuscita, ela ressurge dentre as outras pessoas que ainda não nasceram de novo. Esta pessoa que acabou de nascer do Espírito, ela ressuscita incorruptível, de forma incorruptível, perfeita, santa. Porque veja bem exatamente quem é esta ressurreição. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso o apóstolo Paulo disse que após a ressurreição já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque a verdadeira identidade de Paulo foi manifesta, que era Cristo. Porque Cristo é a nossa verdadeira vida. Então a ressurreição dos mortos é o próprio Cristo. Sim, é Cristo que ressurge no corpo e não os corpos que ressuscitam lá no cemitério. Está dado um recado. Um abraço a todos, reflito com extrema atenção e até o próximo vídeo.